capítulo 7. Louvado seja Deus. Lucas capítulo 7, versículo 5, tão somente. Lucas capítulo 7, versículo 5. O 5 e o 10, que diz assim: porque ama a nossa nação, e Ele mesmo nos edificou a sinagoga. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Tomamos os assentos em nome de Jesus. Aleluia a Deus. Glória a Deus. A Bíblia vai nos contar uma mensagem a qual o Senhor já havia dado sinais naquela época para os judeus que Ele iria alcançar a toda a humanidade sem fazer exceções de pessoas, porque até este momento Jesus só tinha designado, mandado, orientado os seus discípulos irem aos judeus, mas como eles não estavam o aceitando, Jesus ia para os gentios, que somos nós nos dias de hoje. A Bíblia vai nos dizer que após a Malaquias e Mateus, esse intermédio entre Malaquias e Mateus, conta guerras, conta divisões, alianças, e para não entrar muito neste assunto que é muito complexo, vai nos dizer que uma dessas alianças encontra-se Herodes com a sua esposa, e assim como Roma vinha ganhando, vinha crescendo, vinha ganhando reinos, consequentemente, após a desobediência do povo de Deus, os judeus são governados, são oprimidos de alguma forma pelos romanos. Se nós vamos olharmos, quando o povo foi levado para a Babilônia, lá eles ficaram um como governador, outro no meio do povo pregando, e o outro na Judéia pregando para quem ficou. E Nabucodonosor colocou pessoas da Judéia, pessoas do povo de Deus, para tomar conta daquela terra a qual ele tinha tomado como sua propriedade. E esses homens, após quebrar essa aliança com Nabucodonosor, alguns morreram, alguns ficaram cegos, alguns ficaram enfermos à espada. E Deus teve misericórdia de cessar, após 70 anos, esse cativeiro, reconstruir o templo, e aqui já é a segunda opressão após o povo se afastar de Deus. E este homem, a qual acabamos de ler, ele é romano. Este homem, esse centurião, que a Bíblia nos conta e nos dá exemplo de fé, é romano. Estava ali, de alguma forma, ainda sem essa vontade, mas obedecendo a Roma, para oprimir, cobrando imposto, porque Roma governava a Judéia. E na Judéia não foi diferente. Lá deixaram ser sacerdote do povo de Deus, tomando conta do templo. E este homem romano, quem sabe tinha a sua religião, tinha a sua idolatria, está em uma situação difícil, porque o homem, um servo, a qual ele gostava,
a qual ele tinha estima, a qual ele tinha um zelo, a qual o servia, a qual, quem sabe, fez muito serviço ao teu favor, está enfermo. Se nós formos olhar o nosso tempo, sair um pouco da religião, olhar empresas, olhar alguns serviços, o ser humano só vale quanto ele tem, e quanto ele pode ajudar, e quanto ele serve para alguma coisa. Pode ser o melhor empregado que for, mas no primeiro momento que ele estiver enfermo, não poder mais suprir, fazer aquele serviço como de antes, em muitos lugares por aí dá atestado, mas quando ele volta do atestado, a sua carteira está dando baixo. Mas não adianta questionar que você foi bom funcionário, porque para o homem é assim. Este homem, muitos dizem, um pouco que eu fui aprofundar, que esse servo servia não só para o servir, mas em treinamentos militares para aperfeiçoar os treinamentos do seu Senhor. A Bíblia vai nos dizer, nos deixa claro, que como o Naamã está leproso, a menina orienta através da sua esposa, ele escuta a esposa e vai até o profeta. Jesus vai nos dizer que Naamã, em meio a tantos leprosos, no meio do povo, Naamã, o sírio, o gentil, que recebeu a tua cura. A Bíblia vai nos dizer ainda mais que no meio do povo que estava passando certa necessidade, por não haver chuva após Elias profetizar, a mulher, a viúva de Sarepta, ou a viúva de Sarepta é que o alimenta, é ela que tem também o seu azeite e a sua farinha multiplicada. Porque o povo de Deus, o povo da promessa, o estava rejeitando. E aqui, quem sabe, às vezes, ele ouviu falar de Jesus. E a Bíblia vai dizer: a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A gente viemos porque ouvimos. E quando chegamos, não só ouvimos, mas vemos milagres, vemos maravilha, vemos alguém que um dia vimos no mundo pregando, alguém que um dia vimos falando toda a barbaridade deste mundo, servindo a Deus, independente da conduta que ele ou ela foi um dia, quando nós vemos para contemplar as maravilhas de Deus. Se um dia adentramos na casa do Senhor, se um dia todos os servos do Senhor em cima desta terra estavam no mundo, e todos aqueles que um dia observou ele no mundo ou ela, quando vê a transformação que Deus faz, tinha a curiosidade de conhecer quem é este Deus, quem é este Jesus, que liberta, que cura, que transforma e não lança em rosto. A Bíblia vai dizer que o servo está enfermo, e ele ouviu falar que Jesus batizava, Jesus curava, Jesus já vinha ressuscitado. Quem sabe eu vou além, ele ouviu falar em João 4, de que fala, 4 não fala memória, que fala de um oficial romano, também, quem sabe amigo, quem sabe colega, quem sabe conhecido, quem sabe amigo íntimo, que tinha um filho que ficou enfermo e foi até Jesus. Mas entenda, este homem, qual eu estou citando, vai até Jesus em prol do teu filho, porque ele viu Jesus transformar água em vinho. Muitos vêm porque viu o milagre, muitos vêm porque ouviu a palavra de Deus. Quem sabe este homem já tinha essa convicção, mas interessante que ele não pode ir até Jesus, porque há um desconforto, há uma certa contenda, uma certa antipatia, uma certa rixa entre os romanos e os judeus. E ele, quem sabe, não queria causar problema nem para si e nem para Jesus. O que ele faz?
ele faz? Chama os judeus, chama os sacerdotes, os anciões, chama os homens a quem ele conhecia da sinagoga e manda interceder por ele a Jesus. Já que ele não pode ir, ele vai até aqueles homens e manda ir até Jesus em prol da vida do seu servo. E a Bíblia vai nos dizer que aqueles homens chegam até Jesus e vai dizer: Senhor, implorando, rogando, implorando, suplicando, ele é digno, ele merece que o seu servo seja curado. Ele merece que o Senhor vá até a tua casa e cure o teu servo, porque ele tem boas obras, porque ele nos ajudou a construir a sinagoga. O que é a sinagoga? É, comparando a igreja de hoje, onde ensinava, onde instruía, onde se ajuntava para ensinar, para ouvir a lei do Torá e para louvar a Deus. Isso era a sinagoga, mas onde a sinagoga foi criada? Na Babilônia. Porque estou cativo na Babilônia. Aí o soldado diz: canta aí uma canção de Sião, Salmo 137. Canta a canção de Sião. Como iremos cantar a canção de Sião em terra estranha, na Babilônia? Mas tinha os que tiveram a oportunidade de ir lá em Israel, em Judá, no templo, adorar a Deus, mas desprezaram. Mas entenda, lá tinha um profeta profetizando, anunciando, mas esse profeta foi lançado no calabouço, esse profeta foi preso no seco, esse profeta foi profeteado, esse profeta chegou a um ponto qual que muitos de nós dizemos como: Senhor, triste o dia que nasci, triste o dia que foi anunciado que nasceu um varão, se tornei ou sou um homem de rixa, porque falava o que Deus mandava, e então o povo odiava, o povo não queria ele profetizando, não queria ele perto, então ele teve uma certa crise espiritualmente falando, por não suportar a sua chamada como profeta. E ele se acha um homem problemático, se acha um homem de rixa, se acha um homem que causava tristeza, rivalidade, contenda por pregar a verdade. Como iremos cantar a canção de Sião em terra estranha? Ele pega suas harpas, os seus instrumentos, pendura na árvore, ou chamada salgueiro, que tinha a fisionomia, o semblante, a forma de tristeza. Eu não sei porquê. Foi a árvore que estava mais próxima, naquele momento, ele pendurar os instrumentos para simbolizar a sua tristeza. Muitos dias pregou, muitos dias louvou, de coração ser tocado, quebrantado, o Senhor entrar, transformar, mas um dia ele louvou que jamais abandonaria a Deus. Um dia pregou que passasse todas as lutas, jamais, em hipótese alguma, iria largar a presença de Deus. Mas muitos deles e delas estão lá fora. Mas dá a reflexão. Não critique, não aponte, mas ore. Continue orando. Continue apresentando a oração. Porque no decorrer desta mensagem, desta palavra, Deus vai nos mostrar porque temos que continuar orando para aquele que um dia estava dentro, mas agora está fora. E para quem está fora, entrar é difícil. Para mim que estava fora, que nunca tinha estado dentro, foi difícil. Mas Deus tem suas maneiras de trabalhar. Deus tem suas maneiras de cercar. A Bíblia vai nos dizer, louvado seja Osés, que aquela mulher prostituta traiu o seu esposo para simbolizar o povo, e Osés simbolizando Deus. Para ser mais claro, Deus vai dizer: vou dar a corda para você
fazer o que bem quer. Agora eu vou cercar para você não ter lá para onde ir. E quando você não tiver mais para onde ir, para onde você vai? Voltar para o seu lugar de origem, que é a minha presença. O interessante é que muitos poços, quando o ser humano cai, é que só tem uma opção, qual? Para baixo não vai. Por lado não tem como, só olhar para cima. E é de cima que vem o nosso socorro. A sinagoga foi criada porque estamos na Babilônia, mas tem sempre um remanescente. Não pense que o que está sendo mostrado nos aplicativos, os escândalos, não pense que é o fim. Tem sempre um remanescente na Babilônia. Não pense que é todo mundo igual. Tem sempre um remanescente na Babilônia que se esforça para estar sempre da vontade de Deus. Aleluia, glória a Deus. Pecamos todo dia. Iniquidade é achar que aquilo que é errado virá rotina. É para até de pedir perdão, de tão costumeiro que é. Isso é iniquidade. Agora, pecado, todo dia pecamos. Quando alguém fala que nos fere, ou pensamos em rebater, pecamos. Quando abrimos um aplicativo, ou na televisão que passa a propaganda, ou a cena, olhamos, pecamos. De todas as formas, neste mundo, pecamos. Mas para onde iremos nós? Que só o Senhor tem palavra de vida eterna. Temos que estar firmados na palavra. Aquela passagem que fala: funderam a casa na rocha, ou um ser humano na rocha. Veio o rio, veio o vento, veio tudo, e não se abalou. O que veio para o que estava na rocha é as mesmas coisas que veio para quem estava fundado na areia, para que tinha seu fundamento, a sua base, a sua estrutura na pedra e na areia. A luta, o vento que veio é a mesma coisa, porém o que favorece, o que ajuda é onde estamos fundados, aonde estamos firmes. Hoje a gente vê muitas tragédias porque o homem faz uma casa e só cava só 1 metro de profundidade e faz uma casa, mas amanhã o filho vai casar, e o filho casa, e agora para onde vai? Para cima da casa dos pais. Mas depois a filha vai casar, para onde ela vai? Para cima da casa do irmão. O que acontece? A fundação saiu de 1 metro, consequentemente não vai aumentar o peso. Alguém diz que eu e você não tem estrutura alguma para suportar o que está vindo ou que estamos vivendo. Alguém diz que eu e você não tem estrutura alguma para suportar o que Deus já falou acerca da nossa vida. O interessante é, tem muitas árvores por aí que a gente vê ela crescer e não vimos a sua raiz. Muitas vezes vimos um coqueiro, vimos uma palmeira, e a raiz extensa, ela vai se arrastando por debaixo da terra, ninguém está vendo. A tua raiz, vem o vento, ela enverga, mas não quebra, mas não cai. Vem a tempestade, ela enverga, mas não quebra, mas não se desfaz. Porque ela tem raiz, ainda que o mundo diga, não tem estrutura alguma, mas tem. Eles estão em terra estranha, estão na Babilônia, vindo de tudo, contemplando tudo, observando de tudo, mas tem um remanescente. E na Babilônia, ele tem a permissão de ajuntar no mínimo 12 homens fiéis e para formar a sinagoga. E é de lá que nasce a sinagoga, um lugar de reunir para estudar o Torá, para adorar a Deus e para orar também. E de lá que nasce a sinagoga. E aqui este homem romano, que era romano, Zaqueu,
não era romano, era judeu, mas servia a Roma como cobrando imposto. E este homem era romano, mas temia a Deus. Via milagres, prodígios e maravilha. Mas de tanto ele ver, de tanto ele escutar, agora tem a oportunidade de ir incomodar o mestre. E vai até os anciões ou os judeus e roga, intercede ao mestre por mim, pelo meu servo. Porque se ele vai, é um problema, se ele vai, é uma briga, se ele vai, é um desconforto para Jesus entre o povo. Porque os judeus não estavam aceitando a Jesus. Se ele visse ele com os judeus, então a situação iria piorar. Os judeus vão até Jesus. É digno que o Senhor vá até a casa dele e cure o teu servo. Ele é merecedor que o Senhor vá até a tua casa e cure o teu servo. Porque ele nos ajudou a construir a sinagoga. Mas Jesus sabia, porque ele é onisciente, onipresente, onipotente. Deus não é pego de surpresa, ele surpreende. Jesus sabia quem era aquele homem. Quando aquela mulher sai de casa, para se ter ontem, e vai até Jesus, ele disse: Senhor, socorre-me. Jesus podia dizer a ela: qual é o seu problema? Está sentindo o quê? Socorre, mas não a mim em particular, a minha filha, que está em casa, moribunda, endemoniada, com outras palavras. Eu não aguento mais esta luta. Jesus manda dizer na palavra: continue orando, continue buscando, continue incomodando o mestre. Ele sabe. Sabemos que o silêncio de Deus para nós é terrível. Eu não sei porque eu vejo pessoas que passam anos e anos e Deus não fala nada. Nem para se consertar, já fiquei agoniado. Deus até eu me consertar pelo menos. Muito tempo sem falar comigo, eu fiquei agoniado. Esse que é o problema. Quando um pai para de puxar a orelha do filho, corrigir, e larga ele de mão, o que é que o filho faz? Vai para tudo que é lugar, onde é tudo que é canto, faz tudo aquilo que o pai não está vendo, porque o pai e a mãe largou de mão. E este é o perigo quando Deus fica em silêncio. Anos e anos não fala nada, nem para buscar mais, nem para perseverar, nem para se consertar, nem para melhorar. Isso é um perigo. Aqui, honrado seja Deus, os anciãos chegam até Jesus e conta que ele era digno de ter a tua presença na tua casa e curar o seu servo. Não era esposa, não era um irmão, um pai, uma mãe, era o servo que ficasse doente, podia matar, ficasse doente, podia mandar embora, para pedir esmola e chamar outro. Mas não. Quem sabe aquele homem, no momento mais difícil da vida daquele centurião, ele estava junto. Uma coisa eu sei, ele era um homem de muita importância para aquele centurião. E muitas vezes, o que tem machucado a muita gente é o que? A ingratidão. Hoje você serve, porque você hoje é importante, mas alguém quando tiver, amanhã ou depois você não vai servir, mas de aquilo que um dia você foi, já não tem mais importância alguma. Manda embora e traz outro. Está doente, despacha, traz outro. Porque centurião, ele tinha 100 homens ao comando dele. Não era qualquer um. Mas Deus vai dizer, quem sabe, eu vou lá na casa dele. A Bíblia diz em Mateus que o centurião está falando com Jesus. Em Lucas, que foi o que eu li, é os anciões que estão falando, os judeus que falam com Jesus. Por quê?
Porque quando uma autoridade mandava alguém para falar algo da parte dele, é como se ele mesmo estivesse falando. Porque a boca do teu servo é a boca do seu chefe. Então, como o centurião, louvado seja Deus, escuta dizer que Jesus está indo até a tua casa, até teu encontro, ele manda o servo dizer: olha, diga a ele que não precisa ele vir na minha casa. Anda atualmente uma palavra e meu servo ficará sarado. Glória a Deus. Avisa ele que não precisa ele vir na minha casa. Manda somente uma palavra e meu servo ficará sarado. Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu não sei qual é a distância, onde está, como está, que nós olhamos. Uma coisa tem a convicção e a certeza. E eu creio que muitos aqui já ouviram o testemunho daquilo que eu vou dizer neste momento. Alguém dizer: ó, pela tua oração, tenho guardado os seus. Por pela tua oração, tenho dado livramentos àquele que você ora. Então, continue orando, porque ainda que o Senhor não responda, Ele está guardando, e as tuas orações têm chegado até o Senhor. Jesus vai até a casa dele, dá um espaço para ir. E ele manda dizer: olha, diga ele que não precisa vir na minha casa, não. Não sou digno de ter ele debaixo do meu telhado, do meu lar, na minha casa. Não sou digno. Não dá somente uma palavra, e meu servo ficará sarado. Em Atos 10, conta a história de um centurião, Cornélio, que muitos dizem que é o mesmo. Eu não tenho essa convicção, essa certeza. E Cornélio era homem temente a Deus também. Ele pegava esmola, dava ao povo, orava a Deus, jejuava, buscava a Deus, ajudava aquele que necessitava. E enquanto ele buscar a Deus, o anjo aparece a ele e vai dizer: Cornélio, a tua esmola e as tuas orações foram ouvidas. O Senhor ouviu. Manda dois do teu servo até Pedro e Jobe, na casa de Simão, curtidor, e manda que ele vinha até a tua residência, até a tua casa. Mas antes dos servos chegarem na casa de Pedro, onde Pedro estava, na casa de praia, Pedro está com fome, está no terraço, esperando, quem sabe, o almoço ser preparado. Ele vê o lençol descendo, preso em quatro pontas, com animais a qual era impuro tipo de Deus. E a voz vai dizer a ele: Pedro, come, ele jamais comerei coisas impuras. Pela terceira vez, ele fala a mesma coisa, e Deus vai dizer: não diga que é impuro aquilo qual eu te dou o dom das palavras. Porque Jesus vai dizer: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Aquele lenço, o lençol, retorna. E o anjo diz: olha, tem 2 homens atrás de você, não tema, pode acompanhar ele. Aqueles homens chegam, Pedro recebe, eles dormem ali e pela manhã vão embora. E quando chega na casa de Cornélio, Cornélio vai aos pés de Pedro, porque era profeta, porque era discípulo, porque era apóstolo, porque tinha dons, porque Deus usava, porque era homem poderoso nas mãos de Deus. E vai até os pés de Pedro: Pedro, calma, levanta. Eu sou homem que nem você, rapaz, levanta. Dois, continua sendo dado, distribuído. Mas porque muitas coisas não acontecem. Meu orgulho me tirou do jardim, porque muitos paralíticos não vinham mais levantar, seguem enxergar. Muitos dons, a muitas pessoas Deus tirou, ou Deus não dá. É que nem nome soprado para 2 campos
apto para ser chamado para pregar ou louvar em muitos lugares, porque tem gente que não suporta a fama, tem gente que não suporta o holofote, então tem que ficar no anonimato. Tem gente que não suporta ser reconhecido como homem ou mulher de Deus, porque se exalta. E toda vez que se exalta, só abate. Como abate, tira a presença. Como abate, tira os dons. Como abate, tira a unção. Só fica a lata vazia, fazendo barulho, não tem nada dentro. Pedro está dizendo, rapaz, eu sou igual você, levanta. Pedro está dizendo outras palavras, eu nem sei o que eu vim fazer aqui, eu sei que Deus mandou vir. Para aqueles que têm que pregar, quando é convocado em cima da hora. Ainda que seja certo ou errado, é outra coisa. Pedro nem sabia o que dizer quando falavam. Ele vai dizer, não sei o que ele fazer aqui, nem certo eu estar aqui na casa de um centurião romano, de um gentil. Nem certo isso é, mas se Deus mandou, eu vim. E começa a pregar o quê? A palavra. Pregar sobre quem? Cristo. Do batismo de João até a crucificação, até a ressurreição e ser levado aos céus. E quando ele está pregando sobre o quê? A palavra. O que acontece? O Espírito desce? Não. O Espírito vem? Não. O Espírito enche? Não. O Espírito cai sobre Cornélio e toda a família que estava naquele ambiente. Porque quem estava com Cornélio não era só a esposa, não era só a família, eram amigos íntimos. O problema está aí. Quem é íntimo? Quem é íntimo? Jesus vai dizer, eu vou orar para escolher os discípulos. Mas nessa oração ele escolhe os discípulos. Ao ponto de chegar até 70. Mas quando prega, eu pôr na vida. Muitos vão embora por esse discurso. Jesus olhar para Pedro e os discípulos, vamos vocês também com eles, porque duro é o discurso. Pedro vai dizer, sempre ele, Senhor, para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Ele orou e escolheu. Mesmo assim, no meio dos 12, um vai negar 3 vezes. O outro vai o trair. Mesmo orando, quem é íntimo? Você que os íntimos foram cheios juntamente com Cornélio. E Pedro retorna. E há contenda com os discípulos quando eles soube disso. E Pedro começa a explicar, foi Deus que mandou, eu vou fazer o quê? Com as palavras. O centurião aqui vai dizer, não sou digno que entre na minha casa, no meu lar. Manda somente uma palavra e meu servo ficará sarado. Porque eu também tenho um homem a meu comando. Eu digo a ele, vai, ele vai. Vem, ele vem. Faça, ele faz. Ou seja, tudo que eu mando, eles obedecem. Ele está querendo dizer a Jesus e para nós. Também eu sei. Porque eu sirvo a Roma. Se não faz memória, a César, que era o maior. Abaixo, na Judéia, está Pilatos. E abaixo ainda, comandando, está uns dos centuriões, que era este homem. Ele está dizendo a Jesus, também tem um homem ao meu serviço, ao meu comando, e você também é, porque o que o maior manda, você faz, manda, e eles obedecem. Manda somente uma palavra, e meu servo ficará sarado. Se fosse nós, vamos lá em casa, impor a mão. A mulher cananeia vai dizer, em casa tem um problema, só sai daqui com a minha vitória. Eu vou dizer, mulher, grande é tua fé, seja feita como tu queres. Ela vai para casa, crendo que em casa algo aconteceu. Eu estou dizendo aqui, Jesus não precisa ir em casa, manda só uma palavra. Ele está em casa. Quem está falando aqui é o servo dele.
e em casa ele vê o servo sendo curado. Quando o servo vem dizer a ele, já encontra o homem curado, o homem são. Dentro desta palavra, Aleluia. o Senhor nos fala. Eu não sei por quem ou por quantos, se é de perto ou de longe, se é família ou não, se é vizinho. O Senhor tem escutado as orações, independente da distância, independente do estado, cidade ou estado físico, espiritualmente falando. Deus tem guardado, tem dado livramento pelas nossas orações. Não tem forma de orar, só tem uma base, que é o que está escrito. Jesus ensinando aos discípulos a forma de orar. Ali é a base, mas a oração é que vem de dentro para fora. Porém, entra no seu quarto, fecha a porta, fala em secreto com o Pai. Porque muitas vezes estamos ousados para desabafar para quem está do lado, mas para Deus ficamos tímidos. Se entrega para Ele. Ele já sabe, mas Ele quer ouvir a gente falar, a gente comunicar, a gente chamar a atenção do Mestre. Este homem tem um servo curado pela palavra. Manda somente uma palavra e o servo ficará salvo. E nesta noite, olha que dia hoje, que hora é essa? O livramento que Deus está dando e vai continuar dando. E o que Deus vai fazer, eu creio assim que Deus, quando Ele faz algo, não é para dizer que foi o irmão que falou, não. É para que quem escute, creia que Deus está ouvindo. E Deus há de confirmar, assim como Ele confirmou com Tomé, quando não estava presente, quando Ele apareceu ao discípulo, e quando Tomé soube que Ele estava presente, não, só acredito que Ele esteve aqui, se eu tocar, veio tocar. 8 dias depois, Jesus vem e vai dizer, toque Tomé. Mas se Jesus não estava presente, quem contou a Jesus que Tomé falou só? Acreditava se visse e tocasse, porque não estamos vendo, mas Ele está presente. Não estamos vendo, mas Ele está guardando. Não estamos vendo, mas Ele está dando livramento. E creia tão somente que muito em breve receberá uma grande notícia, que aquele que estava fora retornou para a presença do Senhor. Passar lado a lado conosco nessa grande batalha espiritual, porque a luta não é contra a carne, não contra a sangue, mas contra o principado, contra o estado, o príncipe das trevas, com a ordem espiritual da maldade, e nós sabemos a história. Essa história não. Essa escritura forte, potente, de muita eficácia na vida do cristão. Porque se as armaduras dessa grande guerra, nós vamos conseguir. Amém? Que é tão somente com uma palavra este homem foi curado. Entenda, era centurião, não era judeu não, nem merecia ser atendido, mas ele vai não dizer, eu aprendi e sempre repito, a fé é independente de religião. A importância é, aqui estamos buscando e entregando nossa petição. É isso que é importante. Além da oportunidade em nome de Jesus.